Boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando, para a gente iniciar a nossa live desta noite. Que sejam todos bem-vindos. Carol, boa noite, querida, minha linda. Tainara, boa noite. Meireles, boa noite, querida, bem-vinda. Mais um pouquinho, a gente já inicia. Coloquei uma musiquinha de fundo aqui para harmonizar o nosso ambiente, ó. Se estiver muito alta, vocês me falam aí, ok? Eu abaixo um pouquinho. Bem-vindo, Carlos. Boa noite de luz a todos. Que possamos nos envolver nesta vibe de amor, de paz, de prosperidade, de caminhos pacíficos, caminhos alegres, caminhos felizes que todos nós aí vamos percorrer. Só mais alguns minutinhos, a gente já inicia. Boa noite, Lu. Saudades. Israel Bueno. Saudades, meu amigo. Muita paz, muita luz para você. Abraços, Israel. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Gratidão.
Edson, boa noite. Edson Assunção, grande amigo. Bom, nós vamos então dar início à nossa live desta noite e, como sempre, nós vamos fazer uma oração de abertura. Então nós vamos, neste momento, cerrar os nossos olhos e assim pedindo ao nosso Pai Maior, a Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos, nossos amigos benfeitores, que nos auxiliem neste momento, que possa nos instruir, que possamos ao longo desta live nos beneficiarmos com os ensinamentos de Cristo. E sendo assim, pedimos a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que sempre olhe por nós, esteja conosco hoje e sempre, nos amparando, nos instruindo, nos orientando, sempre para o melhor, sempre para a boa nova, sempre para a nossa própria melhoria. Então nós vamos assim, agradecendo esta oportunidade de estarmos a esta hora da noite, falando um pouco de Jesus, falando um pouco dos seus ensinamentos. Muita paz a todos vocês. Então, meus amigos, vamos então nesta noite, nós vamos falar sobre um tema que está no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 7. Então, nesse capítulo do Sermão do Monte, nós vamos comentar um pouquinho sobre essa passagem. Então, Jesus, ele diz aos discípulos: brilha a vossa luz. Vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Jesus, ele diz aos seus discípulos e diz a todos nós: brilha a vossa luz, vós sois luzes. Então, que tirando desses ensinamentos de Cristo, todos nós temos uma luz aqui dentro de nós. E muitos de nós estamos com essa luz apagada. E essa luz, ela deve ao longo dos nossos dias despertar. O que eu digo despertar? Porque nós vivenciamos muitas coisas em nossas vidas, aborrecimentos, desafios, e às vezes nós nos sentimos um pouco desanimados com tudo o que acontece. E aí a nossa fé, o que acontece com ela? Ela fica um pouquinho diminuída. A nossa fé aqui dentro, ela se apaga, como a nossa luz também se apaga. Porque aí nós juntamos todos esses tormentos, todas essas angústias, todo esse sofrimento, todas essas dores, e aí a nossa luz vai se apagando. A nossa luz não aparece, não se ilumina. E aqui nesse Sermão do Monte, Jesus, ele nos diz para nós que nós somos luzes.
E no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos assim: não se acende uma luz para colocar sobre alqueire, mas sim sobre o candeeiro, a fim de que ela brilhe para todos. Então nós não podemos esconder esta luz que existe aqui de dentro de nós. Muito pelo contrário, nós temos que irradiar esta luz a todos que estão em nossa volta. A todos que fazem parte de nós, do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente na casa espírita, do nosso ambiente familiar. Nós temos esse potencial, nós temos esta força aqui dentro de nós. Então que nós possamos despertar esta luz de dentro de nós para atingir a todos aqueles nossos irmãos que necessitam de uma luz em sua vida. Não somos assim pessoas, irmãos, que têm essa pobreza de que não possamos dar ao outro um sorriso, uma palavra amiga. Não somos assim tão pobres. Todos nós podemos auxiliar ao nosso irmão, ao nosso amigo com alguma coisa de bom, com alguma palavra amiga, com algum auxílio. Aquele que está precisando ouvir, que está em necessidade de até cometer algo insano para a sua própria vida, e de repente a gente se depara com uma pessoa que está lá todo ouvido para aquela pessoa ouvir, e assim tirar totalmente essas ideias inoportunas de sua mente. Então nós somos os instrumentos de Jesus, nós somos os obreiros de Jesus, para que nós possamos assim levar a sua obra adiante para o bem, para o auxílio ao nosso próximo. Então, meus irmãos, essa luzinha aí que está dentro de você, deixe ela brilhar. Deixe ela brilhar para todos que estão ao seu redor sentir esta luz irradiante que vem de dentro de você. Não apague esta luz que está aí dentro. Nós somos irmãos, nós somos espíritos imortais que estamos aqui neste orbe, nesta terra de provas e expiações, para vivermos muitas coisas em nossas vidas ainda. Muitas experiências nós vamos passar. Então nós temos que ter conosco sempre um fortalecimento de espírito. Nós temos que ter conosco sempre essa alegria interior, esta vontade de ajudar, de auxiliar, de sermos irmãos fraternos, sermos um pouco melhores, porque isso ajuda-nos e muito ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. O bem, se nós praticarmos o bem sempre, nós iremos angariar, nós iremos caminhar sempre para um rumo melhor. Nós vamos estar sempre em paz conosco mesmo. E eu coloco aqui para vocês que não tenham medo, não tenham timidez de divulgar o bem, de divulgar a boa nova, de divulgar o espiritismo. O espiritismo redivivo que nos fortalece a cada dia, a cada momento. O que seria sem um consolador prometido em minha... Vocês que conhecem o espiritismo. Então ele veio para nos despertar. Ele veio para nós olharmos a vida com outros olhos, com outro prisma, de uma visão diferente de outros irmãos. Ele veio nos despertar. Então não fiquem tímidos de praticarem o bem, de fazer uma boa ação. Não, jamais. Pratiquem, façam a sua boa ação, ajudem no que for preciso. Principalmente o que diz, ajude aos nossos adversários, auxilie os nossos adversários, aqueles que
não tem muita afinidade em sintonia contigo, não vire as costas para ele. Brilhe a sua luz, porque é dessa luz que ele vai ver que, será que vale a pena? Será que não? Essa luz vai iluminar o caminho dele, do seu adversário, daquele que você não se afiniza muito bem. Brilhe essa luz, não tenham medo. Não tenham medo de divulgar, de auxiliar, de praticar. Porque o bem o que ele é? O bem é a ausência do mal. É a ausência do mal. Então, se nós puder praticar o bem com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade, a todos aqueles que estão em nossa volta, nós vamos nos melhorarmos intimamente, por dentro. Nós vamos nos fortalecendo, nós vamos ficando de bem conosco mesmo, porque a gente fazer o bem para uma pessoa, a gente brilhar essa luz que está aqui, muitas vezes, como eu disse, está um pouco apagada, porque nós vivemos, como eu disse, neste mundo. A vida ela é bela, mas o mundo ele é sofredor. O mundo ele nos traz dores, sofrimento, ele nos traz decepções. Mas nós estamos aqui para vivenciar isso. As decepções das nossas vidas, as perdas das nossas vidas. Nós estamos aqui para vivenciarmos. Então, a partir deste momento que nós vivenciamos essas dores, essas perdas, nós vamos ver se nós estamos realmente preparados para tudo isso. Se nós estamos realmente fortalecidos para receber tudo isso em nossa vida. E aí é que vem essa luz. Porque essa luz, ela ilumina. Então, a partir do momento em que você está vivenciando dores, sofrimento, angústias, se você está vivenciando obstáculos em sua vida, seja de qualquer forma, e você tem essa pequena luz irradiante dentro de você, isso já é um sinal de que você vai superar tudo isso. Porque nós nunca estamos sozinhos, nós sempre temos Deus, Jesus conosco. É que às vezes nós nos distanciamos de Deus. Às vezes nós não lembramos dele. Não lembramos do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, daquele que teve essa missão de velar por nós. Então muitas das vezes nós distanciamos deles, do nosso Pai maior, da força suprema. E isso não devemos fazer. Nós devemos estarmos conectados com a divindade, sim. Nós devemos estarmos conectados sempre com o bem. Ah, mas Vanessa, mas ficar o tempo todo conectados com o bem, pensando no positivo é difícil, não é? Às vezes a gente não pensa assim, mas é difícil a gente se conectar 24 horas, a gente pensar no bem 24 horas. Não é difícil, não é difícil, é fácil. Nós temos que nos autoconhecer. Nós temos que olhar para dentro de nós e mudar totalmente o nosso rumo de viver, as nossas atitudes, as nossas manias, os nossos apegos. Então é isso. A gente tem que mudar totalmente isso que nos faz mal. Isso que nos atrapalha no dia a dia. É o apego, né? A perda nos atrapalha muito. Se a gente perde alguma coisa, que é o apego que eu tô dizendo agora, a gente fica insatisfeito com tudo, a gente quer mais e mais e mais, só que nós tenhamos que entender que nós estamos aqui, nesta terra, neste orbe, emprestados. Deus, ele emprestou nós aqui para esta terra, para nós cumprirmos a nossa tarefa aqui nessa terra.
Então, nada nos pertence de material, nada nos pertence. Então, nós temos que sempre estar com esse farol aceso, com essa luz. É uma questão, sim, é verdade. A Cláudia está nos dizendo aí. Vânia Francisco, boa noite, querida, boa noite, Rosana, sejam bem-vindas. É uma questão de hábito, porque tudo nós, eu vou dizer agora para vocês, às vezes uma mudança de planos em nossa vida, que nós não estamos esperando naquele momento, a gente para pensar e fala assim, mas eu não vou conseguir, eu não vou me adaptar. Mas se a gente for ver na realidade, tudo é questão de hábito, tudo é questão de prática. A gente tem que tentar, porque tudo na vida é oportunidades para nós. Então, tudo que chega para nós de mudanças é para testar até onde vai o nosso potencial. Porque nada é por acaso. Nada que acontece com a nossa vida de mudanças é por acaso. É porque tem que acontecer. Uma mudança de emprego, uma mudança de um cargo, uma mudança de um país para o outro. Tudo é questão de hábito, tudo é questão de prática, como dizia lá Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos. O autoconhecimento. Se você tem o seu autoconhecimento, você se conhece e você, toda noite, se você puder colocar a sua consciência e ver o que eu fiz ao longo do meu dia para o auxílio, para o bem para uma outra pessoa, o que eu fiz de auxílio, o que eu não fiz, nessa noite eu vou me conscientizar, para amanhã eu fazer o melhor. Para amanhã eu tentar ser uma pessoa melhor com aquele que eu não fui. É uma questão de hábito, é uma questão de prática, a gente tem como praticar. Demora. A prática da paciência, por exemplo. Porque a paciência só não perde quem não tem a paciência. Eu perdi a paciência, quer dizer, então você tem. Você não tem, quer dizer, você não tem a paciência. Então é tudo questão de hábito. Mas eu vou tentar ser um pouco mais tolerante, mais paciente com fulano de tal ou ciclano de tal, enfim. Sim, você consegue, praticando, criando este hábito de ser paciente. Muitas das vezes, quando nós adentramos a doutrina espírita, você pode ver lá, é a reforma íntima, né? A gente conhece a tal, é famosa reforma íntima. Então, a partir do momento que a gente adentra, que a gente conhece o espiritismo, que a gente conhece a casa espírita, aí vai lá o palestrante, né? Fazer sua palestra. E aí, o que acontece? Você acaba gostando, você acaba deixando o espiritismo entrar dentro de você. Você acaba procurando os estudos, você acaba se aprofundando um pouco mais nessa doutrina tão consoladora, que nos proporciona tanta paz e que nos proporciona o porquê de nós assim estarmos aqui hoje. Ela que nos dá a resposta para tudo isso. Por que nós estamos aqui? Quem somos? Para onde nós vamos? Então, a partir do momento que nós conhecemos o Consolador prometido, o Evangelho de Cristo, a primeira coisa que nós cristãos, obreiros de Deus, fazemos é a nossa reforma íntima. É nós refazer tudo aquilo que está aqui dentro de nós, nos fazendo mal, nos sufocando. É todas aquelas mazelas, aqueles vícios que nós tínhamos. Não digo que nós não temos, nós temos os nossos vícios, sim. Mas aí é aquela coisa, né? Se você conhece a doutrina espírita, o Evangelho de Cristo, e você ainda mantém esses vícios, mantém ainda as práticas contrárias à caridade, aí é a questão de nós prestarmos contas depois, né? Porque quem é aquele que mais sabe, né? Aquele que mais
tem o conhecimento, mais será o cobrado. Mais será cobrado em sua, né? Na sua ficha. Então, assim, na sua ficha espiritual, mais será cobrado. Quanto mais você sabe, mais você vai ser cobrado. Então, assim, a gente faz aquela nossa reforma íntima e separa. Separa o que isso está fazendo bem para mim e o que isso não está fazendo bem para mim. Vou tentar não repetir os males que eu fazia. Vou tentar não largar aquele vício que eu tinha. Para quê? Para me melhorar. Porque a doutrina do Cristo evangelizador é o quê? É a reforma moral. Nos dá a cada dia a oportunidade de nós nos melhorarmos a cada momento, de nós nos reformarmos a cada instante de nossas vidas. Mas pode. Acontece. É fácil? Não, não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Demora muito tempo para a gente lapidar o nosso coração, para a gente lapidar essas mazelas que existem dentro de nós. Não é assim da noite para o dia. É tudo questão de hábito, como diz a nossa irmã Cláudia aí. Tudo questão de prática. É tudo nós queremos praticarmos, mas nós temos que praticar. É a mesma coisa aquela pessoa que é viciada em chocolate, que adora, chocolatra. Não, mas tá me fazendo mal. Vamos maneirar, vamos diminuir? Hoje eu comia 3 barrinhas, amanhã eu vou comer 2. Ou assim, no outro dia, vamos diminuir para 1. E assim vai criando aquele hábito, aquela prática de você só comer 1 barrinha de chocolate por dia. E isso a gente vai acostumando. É tudo questão de costume. É tudo questão de adaptação em nossa vida. Se a maioria de nós, irmãos, aceitássemos tudo que vem para nós de mudanças com mais resignação, com mais paciência, a gente ia ver que nossa vida ia assim ser de uma facilidade total para todos nós. Facilidade que eu digo é de tudo a gente aceitar no momento certo, aceitar com paciência, com resignação. É nós aceitarmos aquilo que chega até nós, mas aceitarmos de modo que você tenha paciência, que você tenha em sua mente que aquilo que chegou para você era o momento que você tinha que ter para você se desenvolver. Desenvolver em algum sentido, você vai ter um aprendizado aí nessa história, aí nessa mudança. Algum resultado você vai ter. Então, que nós não nos revoltemos contra tudo que acontece conosco, que às vezes vem despercebido. Mudanças, não é? E outras coisas que acontecem, que vêm de surpresas para a nossa vida e a gente fica sem saber o que fazer. Não é? Então, vamos brilhar essa luz que está dentro de nós. Vamos dar um consolo ao nosso irmão, ao nosso amigo que tanto necessita. Vamos dar uma palavra a ele. Certa feita lá no Fonte de Luz, que somos lá trabalhadores da Casa Associação Espírita Fonte de Luz aqui de Franco da Rocha, eu fiz uma explanação sobre o suicídio. E comecei a falar, e assim, foi uma intuição minha que eu tive de naquele dia, naquela noite, eu fazer aquela explanação. Vou comentar um pouquinho sobre o suicídio, enfim. Comentei um pouquinho sobre o suicídio, fiz a minha explanação. Quando chegou ao final da explanação, uma pessoa levantou e falou assim pra mim: nossa, era tudo que eu queria ouvir. Era isso que você falou aqui. Era tudo pra mim. Porque eu estava prestes a cometer. Um dia mais cedo ou mais tarde eu ia cometer esse ato insano. Então, nós somos os instrumentos de Cristo. Nós somos instrumentos de levar a boa nova, de passar a benfeitoria, o consolo ao nosso irmão, ao nosso amigo, ao nosso próximo. E tudo que acontece é obra divina. É a obra divina de Deus que acontece. Nós somos só os instrumentos. Nós somos só os instrumentos. Como diz lá no Sermão do Monte: brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras.
qual que é as nossas obras? É alimentar um pouquinho o nosso amor todo dia. É alimentar um pouquinho a paciência todos os dias. É termos paciência conosco mesmo e com os nossos irmãos que estão ao nosso redor. Como eu disse, nada é por acaso. Estamos onde nós tenhamos que estar, na família certa, no emprego certo, no ambiente certo. Tudo está certo em seu devido lugar. Não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão do nosso grandioso Pai maior, nosso Pai eterno. Então, tudo que acontece é obra divina de Deus. Porque Deus, Ele não quer a punição de ninguém, Ele não quer punir ninguém. Ele não quer isso para os seus filhos. Ele quer amor. Ele quer que todos cheguem um dia e tenham amor no coração. Que exale o amor. Que irradie a luz. Porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas reclamonas, de mal com a vida, que a sua luzinha está apagadinha ali. E aí nós nos perguntamos, por que será que essa pessoa é assim? Por que será que eu não consigo ficar perto daquela pessoa porque ela me deixa com tontura? Só de chegar perto dela eu começo a ter dor de cabeça. Por quê? Aquela luzinha, aquela luz ali dentro daquela pessoa não despertou, não acendeu ainda, porque todos nós somos filhos de Deus. Não despertou ainda. Ela tem lá os seus problemas. Tudo bem que a gente fala assim, mas se ela tem os problemas dela, não venha descontar em mim. Mas nós somos imperfeitos. Nós falhamos. Nós temos as nossas falhas. Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para não ser julgados. Nós não estamos ali naquela pele para saber o que é que está acontecendo com ela. Só que também tem essas pessoas que não procuram a modificação, a mudança do seu interior. Aí ela só vive na mesmice, não desperta, não acorda. Mas vamos dar um empurrãozinho. Mas por que você não muda isso? Por que você não seja um pouco mais paciente? Por que você é assim? Tenta mudar, mude os seus hábitos. Mas não, a pessoa ela está no momento dela. Quem somos nós para obrigarmos as pessoas a serem diferentes, a serem como nós? Não. Difícil, impossível. Não mudamos a ninguém, muito pelo contrário. Nós temos que mudar a nós mesmos. Nós é que temos que mudar, não o outro. Se ele gosta de sofrer, se ela gosta de sofrer, se ela se lamenta, se ela ele só vive em lamentações, se tudo para ele não tá bom, se tudo para ela não tá bom, porque existe irmãos assim. Nada tá bom, tudo tá ruim.
Mas um dia ela vai despertar para a vida, ou ele vai despertar para a vida. Porque isso nos traz o quê? O que o rancor, o que a tristeza, o que isso traz para nós? O mau humor. O que isso traz para nós? Desânimo. Sem vontade de viver. Ah, deu, se não deu também, eu quero, sabe? É assim, não é? Não, nós temos que pensar diferente disso. Não deu certo, porque não tinha que dar certo, mas vamos tentar novamente. É questão de oportunidades, de nós agarrarmos as oportunidades que chegam até nós, é como na casa espírita. Chegou uma oportunidade para você fazer na casa espírita, faça. Logicamente, com segurança, se você tem aquela certeza, aquela segurança de que você é capaz, divulgue, faça. Não deixe escondido. Não se esconda, não esconda essa luz. Ah, mas você vem me dizer que eu vou lá, eu vou fazer tudo que me pede para fazer. Tá, eu vou fazer, mas e o ego aí, como vai ficar? Né? Nós tenhamos que entender que em vidas passadas nós tínhamos também o ego e vai lá saber o que nós usamos com esse ego, o que nós fizemos com esse ego, se foi um ego para maldade ou um ego para bondade, né? Porque sem os instrumentos de Deus para divulgar a boa nova, se nós sairmos do centro, né? Se nós sairmos do centro ali, no meio dos estudos, no meio de uma explanação, no meio de uma palestra, se nós sairmos dali daquele centro, quem que fará? Quem que fará? Então nós tenhamos sim que brilhar essa luz, que divulgar a boa nova. Não por nós, mas pelas obras de Deus, que Ele nos deixou, pelos ensinamentos de Cristo, que Ele passou os 3 anos dele curando, consolando no seu evangelho. Então nós tenhamos que vivenciar essas obras, exemplificar, nós temos que divulgar a maior caridade que nós possamos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Nada de oculto. Nós temos que despertar, nós temos que divulgar, irradiar. Irradiar sempre a luz. Sempre essa luz que existe aqui dentro de nós. Nós somos igual aqueles mosquitinhos que ficam em volta das luzes, assim, porque é um imã, né? É um imã. Luz chama luz, né? Então, nós temos sempre que percorrer esse caminho da luz. Nada de escuridão, nada de trevas, nada de pensamentos negativos, né? O autoconhecimento tá aí para nos dizer quais são os seus pensamentos. Diga o que tu pensas, que eu direi as pessoas que andam com você. Quem são suas companhias? Não é assim? É verdade. Diga o que tu pensas, que eu vou dizer as suas companhias. Então, a nossa mudança de hábito pode acontecer, sim, com a nossa prática do dia a dia. A nossa publicação, a nossa divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Cristo, tem que ser feita assim. A gente não pode se esconder. Nós temos, se nós sabemos, nós vamos divulgar, nós vamos irradiar. Nós vamos irradiar esse exemplo de Cristo, que Ele nos deixou. A Boa Nova, o Evangelho. Tudo tá lá no Evangelho de Cristo. É só a gente seguir.
É difícil seguir o Evangelho de Cristo? É difícil? Não é difícil. Não é tão difícil assim a gente seguir. A gente tem que entender que a gente tem que se melhorar. A gente tem que fazer sempre o bem. Já é uma boa coisa. Não é tão difícil fazer o bem, é difícil? Não é. É como eu disse no início. Alguém é tão pobre que não pode dar ouvidos para alguém que está lá prestes a cometer algo. Não é tão difícil assim. É só a gente praticar, é só a gente querer. É só às vezes a gente não dá certas importâncias para coisas que não devem ser importantes para nós. Muitas vezes nós damos muita importância àquilo que para nós não traz diferença nenhuma. E aí a gente fica se martirizando por coisas pequenas, por coisas que tiram o nosso sono. E para que esses anseios todo? Vai adiantar de alguma forma, alguma coisa, esses anseios? Essas insônias, essa ansiedade? Adiantar do quê? Vai adiantar sim. Vai trazer mais enfermidades para o nosso corpo material. Né? Então, para quê? A ansiedade? Não precisa disso. Porque é tudo no tempo dele. Ele sabe de tudo. Entregamos a nossa vida a Deus. Só que nós tenhamos que desenhar a nossa caminhada. Nosso plantio aqui hoje vai ser a nossa colheita lá no amanhã. O que nós estamos plantando hoje de benefício ao ontem, lá, amanhã, lá na frente, nós vamos receber essa colheita desse plantio. Porque muito cuidado com o que nós plantamos hoje. Será que vale a pena a gente plantar discórdia? Será que vale a pena a gente plantar maledicência? Será que vale a pena isso? O ciúme, a raiva, o rancor. Será que isso tudo vale a pena para nós? Nós plantarmos hoje? O que nós vamos ganharmos com tudo isso? Aflição. Só a aflição na nossa vida a gente vai ganhar. Agora, se a gente conseguir levar essa encarnação nossa com mais fortalecimento, com mais fé dentro de nós, fé nos nossos potenciais, fé nas nossas obras, se a gente colocar tudo isso para nossa caminhada do nosso dia a dia, a gente vai vencer. E a gente vai viver em paz. Porque como diz no Evangelho também, a felicidade não é deste mundo. Realmente, a felicidade não é deste mundo. Ninguém é feliz 24 horas. Ninguém é feliz 24 horas. Todos nós temos algo. Alguma coisa que insatisfeito, que possa nos insatisfazer. Todos nós. Do mais milionário até o mais pobre. Porque do que adianta você ser milionário e você ter alguma pendência na tua vida? Você não ser feliz em alguns momentos. Em alguns fatos você não ser feliz. Agora, existe sim aquela felicidade interior. Sabe aquela felicidade que vem aqui dentro de você? Essa existe. Essa felicidade aqui. Não diga a felicidade do mundo. Do mundo. Porque nós não somos felizes todo dia. Não podemos ser felizes todo dia. Somos espíritos imperfeitos. Ainda temos os nossos vícios ainda impregnados na matéria.
Tá lá na escala espírita do Livro dos Espíritos, questão 100. A divisão das escalas dos espíritos imperfeitos, puros e bons e puros. Nós estamos na escala dos espíritos imperfeitos ainda. Então nós sentimos tristezas, nós sentimos raiva, nós sentimos impaciência. É normal do espírito aqui encarnado sentirmos todas essas chagas. O egoísmo, o orgulho, nós sentimos ainda. Mas nós podemos sim conquistar as nossas virtudes. Nós podemos conquistar as nossas virtudes, porque nós temos as nossas virtudes. É só despertá-la. Se a gente aprender um pouquinho que seja nessa vida, se a gente entender um pouquinho o lado espiritual, a gente já vai entender um pouquinho como que funciona tudo isso. Como não vale a pena a gente se importar com coisas pequenas. Não vale a pena. Não vale a pena nós nos importarmos com coisas pequenas. Então, que nós possamos despertar esta luz em todos. Como? Autoestima. Dar uma palavra de incentivo àquele que está decaído, àquele que está desanimado. Olhar para ele e dizer assim: filho, você é luz. Ei, desperta para a vida. Nada está perdido. Mas nada dá certo para mim. Mude seus atos, suas atitudes. Que você vai ver como vai melhorar. Nós estamos vivendo em um momento muito denso, sabe? Um momento assim que... Por quê? Porque a psicosfera da Terra, ela é densa. Por quê? Por causa dos pensamentos. Então, os pensamentos unidos, esse pensamento negativo, ele cria essa psicosfera densa, psicosfera negativa. Então, como eu disse para vocês, a gente não pode ser feliz todos os dias, 24 horas, né? Porque a gente a gente sente ainda essas chagas ainda, né? Eu digo chagas porque são tudo que é contrário ao sentimento da caridade. Então nós sentimos, como eu disse para vocês, a raiva, o ódio, o ciúme, o orgulho, a inveja, a intolerância. Nós sentimos ainda tudo isso, né? E às vezes as pessoas podem dizer assim: ah, mas você não sente isso, você é espírita, você não pode estar sentindo tudo isso que você está falando. Não, nós somos espíritas, mas nós somos iguais a todo mundo. Nós sentimos ainda, se não sentimos mais ainda o dobro do que vocês sentem. E nós também não podemos ficarmos, como eu posso dizer para vocês, todos os dias em constante equilíbrio. Por que eu digo isso para vocês? É importante nós termos o equilíbrio e o fortalecimento espiritual, sim. Mas como eu digo, às vezes o ambiente em que nós frequentamos, assim, às vezes ambiente de trabalho, enfim, um ambiente que nós estamos, onde tem pessoas que pensam esses pensamentos negativos, sugam um pouco a nossa energia, né? Então, às vezes, nós nos desequilibramos um pouco. E não somos perfeitos, como eu disse, somos imperfeitos. E existem momentos em nossa vida que nós nos deixamos, às vezes, levar por esse sentimento.
Ah, mas como você? Não, a gente às vezes nos deixa levar assim. Não podemos carregar tudo nas nossas costas. Nós temos que ter um tempo para nós desabafarmos, para nós sermos humildes e falar: nossa, hoje eu não estou bem. Orem por mim. Façam uma vibração por mim. Hoje a minha luz não está tão iluminada assim. Está um pouco apagada. Isso acontece. Mas nada como um revigoramento. Existe momentos assim? Existe. Mas nós não podemos deixar nos abater por esses momentos. Somos frágeis. Somos esponjas. Nós absorvemos as vibrações do nosso meio externo. Então, que nós não nos deixamos levar por este momento, às vezes, que nós deixamos acontecer. Porque nós deixamos. E aí, o que eu faço para isso me fortalecer? Para isso me deixar mais esperançoso na fé? Como que eu faço? Simples assim. Rogai ao Pai. Rogai ao Pai maior. Peça a Ele naquele momento que te fortaleça e que te ampare. Porque se nós não rogarmos ao Pai e nós deixarmos estes pensamentos inferiores tomarem conta de nós, essas vibrações negativas tomarem conta de nós e nós não nos cuidarmos, nós vamos padecer. Nós vamos dar as brechas que os nossos irmãozinhos menos esclarecidos querem. Então, que nós não possamos deixar isso acontecer conosco. Deslizes, temos deslizes. Não somos perfeitos, como eu disse. Mas nós temos que procurar, na urgência, o fortalecimento de Cristo. Rogar ao nosso anjo da guarda sempre. Nunca podemos esquecer do nosso anjo da guarda. Porque é ele que dá aqui, ó. Vem dele a nossa intuição. Então nós precisamos dele para ele nos dirigir o nosso caminho, para ele dirigir a nossa vida. Entendem? Então nós precisamos dele, do nosso anjo da guarda. Eu sempre clamo esse anjo da guarda. Sempre clamo o meu anjo da guarda. A todo momento eu clamo por ele. Ele deve estar de saco cheio comigo já, mas a todo momento eu clamo por ele. E eu dei um nome a ele, porque até o momento eu não conheço ainda, ele não se apresentou para mim com o seu nome, né? Porque isso é o que menos importa, é o nome. Mas eu dei um nome a ele. E é ele que me orienta e ele que me sustenta a cada momento da minha vida. Logicamente, Deus em primeiro lugar, né? Nosso Pai em primeiro lugar. Mas esse amigo inseparável que nós temos, é o nosso anjo da guarda. É o nosso anjo da guarda. Nosso benfeitor, nosso mentor, enfim. Isso para lembrarmos a todos que não estamos sozinhos nessa caminhada de vida, nessa jornada. Ah, mas eu tô sozinho, ninguém... Não. Como assim? Você tem o seu amigo espiritual. Então, que nós possamos sermos espíritos encarnados aqui com o propósito
com o propósito de nossas vidas a nos melhorarmos a cada dia, a sermos melhores, a irradiar essa luz aqui de dentro de nós, porque Jesus, ele disse, vós sois deuses, vós sois luzes, vós sois luzes. Então, se ele diz, nós somos. E essa luz, ela tem que brilhar. Tem que brilhar a cada momento. Não deixar ela apagar. Se sentirmos um pouco triste, rogue a Deus para que essa tristeza passe. Porque tudo passa. Tudo passa na nossa vida. A gente tem aí a resposta nas nossas mãos aí. Tudo passa, porque o tempo ele passa. O tempo ele voa. Olha lá, nós já estamos aqui na noite. Não é verdade? Então tudo passa. Os dias passam, as dores passam, as tristezas, como as alegrias, como tudo na vida. Um dia há de passar. E nós estamos aqui para sermos testemunhas de tudo isso. De que nada vale a gente se importar tanto por menos, se importar tanto por mesquinhez, se importar tanto por coisas que não nos traz aperfeiçoamento moral nenhum. Falar igual Paulo, bem que eu queria fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, eu faço. É mais fácil, né? Fazer o mal, praticar o mal. Ver a desgraça alheia dos outros, como falam nessa palavra horrenda que eu falei agora aqui. Mas muitos gostam de ver isso na vida das pessoas. Não querem ver as pessoas bem. As pessoas unidas. A gente fala isso porque a gente convive com isso. Isso aí é o que mais tem. Não é verdade? Isso é o que mais tem em nossas vidas, é isso. Né? Então, que nós possamos divulgar a Boa Nova, que nós possamos não ter vergonha de falar, de praticar o bem. Né? Que nós não tenhamos vergonha, não, jamais. Que nós tenhamos o bem sempre conosco. Que nós possamos deixar essa luz brilhar, brilhar para todos. Como lá na Casa Espírita, como a gente faz os nossos trabalhos com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. A gente recebe os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, precisando de um esclarecimento, os encarnados precisando de um atendimento fraterno. Mas aquela luzinha ali daquele nosso irmão tem que despertar, porque não adianta, de nada adianta você ir lá, você tomar o seu passe, você receber toda aquela vibração de amor, de carinho, de luz na Casa Espírita, e você, após sair dali, você continuar sendo o que você sempre foi, você não ter a mudança dos seus hábitos. Então aí de nada adianta, a sua luzinha ali vai se apagar. Ela vai brilhar lá naquele momento, mas após você sair de lá e você começar a ter seus pensamentos equivocados, pensamentos negativos, praticar as atitudes que você sempre praticava, de não melhoria, a sua luz se apaga. Não tem aquela pessoa que fala assim, nossa, mas eu me sinto tão bem perto de fulano, aquela pessoa me faz tão bem. Mas você pode fazer também, e muito mais. É porque ainda não descobriu o potencial que você tem dentro de você, mas você pode. Todos nós podemos fazer. É só nós nos descobrirmos, nos autoconhecer.
Mas nós podemos fazer e muito mais. É só a gente querer. É só a gente ter a força de vontade de querer. Ai, mas às vezes a gente se sente tão exaustivo. O dia foi tão exaustivo para mim que eu não sei se eu vou conseguir dar um auxílio esta noite a um irmão que necessita. Será? É aí que a gente vai ver o seu potencial, a sua luz. Porque é nesse momento, 11 horas da noite, meia-noite, que aquele irmão tá precisando de você. Aí você trabalhou o dia inteiro, não teve o seu dia lá muito bom. E aí chega em casa, faz o que você tem que fazer, tá cansado, enfim. Aí chega aquele irmão, manda uma mensagem para você que tá precisando de uma vibração, de uma oração, precisando desabafar os tormentos que ela passou naquele dia, naquela noite que ela está vivenciando. E aí você para pensar e fala, mas será que eu consigo? Consegue muito mais. Quem é o beneficiário de tudo isso? Você. Coisas simples e singelas que nós praticamos na nossa vida, coisas simples e singelas, de coração, coisinhas bobas, mas de suma importância para aquele irmão. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Você já se sente beneficiado. Porque só de você ouvir daquela pessoa que está em prantos, que está prestes a cometer algo, que está em uma desarmonia conjugal, enfim, uma desarmonia que seja, ambiente familiar, enfim, que seja, e aquele momento ela precisa desabafar com você, é porque ela precisa te ouvir. Aí você vai dar as costas para ela porque você está esgotado, teve um dia exaustivo. Aí você dá as costas e fala, no momento eu não posso, no momento não é, o momento não é oportuno. Todo momento é oportuno para ajuda do bem. Madrugada, noite, de manhã, dia, todo momento é oportuno para o auxílio ao bem. Não nos esqueçamos disso. O beneficiador de tudo isso somos nós mesmos. Por quê? Porque nós vamos nos sentir em paz. Nós vamos nos sentir fortalecidos. É isso que importa. É ajuda, não importando que ajuda que seja, auxiliando no que for preciso, e ajuda para nós mesmos, porque nós também vamos ser os melhores beneficiadores dessa boa ação. É a prática do bem, seja em qualquer momento que seja essa prática. Porque nós podemos a cada momento sermos luz na vida de alguém. Com um gesto, com uma palavra de incentivo. Não sejando escuridão para aquela pessoa que tanto precisa de você. Incentivando ela a ser pessoa de má índole, ou fazer mesmo o que ela tem que fazer, praticar a maledicência, né, com os outros, não. Muito pelo contrário, silenciar nessas ocasiões. Não incentivar, mas silenciar. Né? Sermos co-criadores de Cristo para o bem sempre.
É uma forma de nós brilharmos a nossa luz a todo instante, com esses pequeninos gestos de amor. É com pequenos gestos que a nossa luz vai brilhar. Mas gestos bondosos, de acalento, de amor, de fortalecimento. É isso que nós tenhamos que ser, que nós tenhamos que praticar. É esse hábito. O hábito que a gente tem de ser pessoas boas na vida das pessoas. Sermos pessoas de bem na vida dessas pessoas que tanto precisam da gente, que tanto precisam de um incentivo. Nós estamos caminhando para o final da live. Então nós vamos refletir sobre este tema em nossas vidas. Que todos nós temos essa luz. Este farol, todos nós. E que também não deixemos ninguém apagar esta luz de dentro de nós. Não deixemos. Mais uma coisa, para finalizar a nossa live. Não deixe ninguém apagar a sua luz. Porque tudo é aprendizado em nossas vidas. Eu estou aqui para aprender. Mas eu necessito disso. Eu necessito desse momento para mim. É um momento meu que eu preciso falar. Então, é um momento de necessidade minha. Porque eu me sinto bem. Eu me sinto melhor. A minha luz resplandece, irradia. E é isso que nós queremos. Pessoas que nos trazem oportunidades para nossas vidas de crescimento moral. Incentivo para nossa vida. Pessoas que sempre nos incentivam, não aquelas pessoas que tudo para elas não tá bom. Vamos respeitar o momento de cada um. Cada um tem o seu momento. Respeite o momento do teu irmão. Se você não puder falar uma palavra amiga, não fale. Silencie, mas não atrapalhe. Não tem aquela palavra de Chico lá que ele fala que o maior ofensor é aquele que... deixa eu ver se eu me lembro dessa mensagem de Chico que ele fala. Que ele não queria ser o ofensor, porque dói muito você ofender alguém. Ele queria ser ofendido. Eu posso ser ofendido por você. Mas eu ofender alguém é tão triste. A gente se sente tão ruim, a gente ofender alguém, a gente caluniar, a gente falar, a gente ser hipócrita com os nossos irmãos. Gente, que isso existe em todo lugar, nas casas espíritas, em todos os templos e religiões. Existem as pessoas hipócritas que pregam o evangelho, mas não praticam o evangelho de acordo com os ensinamentos de Cristo. Do que adianta você estar aqui falando, mas não praticar? De nada vale as minhas palavras se eu não tentar me mudar, se eu não tentar ser melhor com as minhas atitudes. De nada vale. Que o evangelho ele possa ser a essência dentro de nós. Que nós
possamos vivenciar o Evangelho dentro de nós. Mas não falar da boca para fora. Falar aqui do coração. Não atingindo ninguém. Porque o Evangelho de Cristo não veio aqui para atingir ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Muito pelo contrário. Ele nos veio redirecionar a nossa vida. A dar um sentido em nossa vida. Aquele sentido que não fazia mais parte da nossa vida, ele veio nos revigorar. Ele veio nos dar um propósito diferencial para a nossa vida. Sejamos obreiros cristãos de Deus, da Boa Nova. Mas que sejamos verdadeiros, senão de que adianta? Do que adianta a gente fazer tudo isso? Do que adianta a gente falar bonito? Do que adianta a gente saber toda a codificação espírita? E a gente não saber da nossa grande essência aqui dentro de nós. Nada disso vale. Nada disso que nós estamos fazendo vai valer de nada. Então que neste momento que estamos reunidos em pensamento, não fisicamente, como nós nos reuníamos lá no Fonte de Luz, por enquanto, né, o pessoal, trabalhadores da Casa Fonte de Luz e de outras casas espíritas da região que estão aqui, Eurípides Barçanufo, Amor ao Próximo, né, o Bezerra de Menezes, que todos nós, trabalhadores da Seara do Mestre de Cristo, sejamos essa essência divina, que ele nos disse que nós somos deuses. Brilhe a vossa luz, que nós possamos ser esta centelha divina nos corações amigos. Que nós possamos ser essa beleza interior mágica. Porque o que importa é a essência, é a beleza interior, não é exterior. Não é o que você é. É o que você sente. É o que você faz sentir as outras pessoas. É quando você chegar perto de alguém e a pessoa gostar da tua companhia. Não é você chegar perto de uma pessoa e você se afastar. Que triste. É muito triste isso. Porque o despertar daquela luz ainda não aflorou, não germinou. Mas um dia irá despertar, porque nós todos somos filhos de Deus. Não se perde nenhuma ovelha do seu rebanho. Aquele que você vestir, aquele que você dar de beber, aquele que você for visitar nos cárceres privados, você está fazendo a mim. Então faça o bem sempre. Não deixe ninguém apagar a sua centelha divina. Essa luz que está aí. Não deixe. Não se importem. Porque o que importa é igual está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrito
a consciência. Nas leis de Deus. Então não importem o que os outros vão falar, vão te criticar. Não importem. Faça o que o teu coração manda. Faça o que for melhor para você. A tua consciência é que vai te guiar. E aqui dentro da tua consciência está as leis divinas, as leis de Deus. Que cada um de nós sabemos o que é o bom e o que não é para nós. Nós vamos então dar por finalizada a nossa live desta noite. Nós vamos fazer a oração de encerramento. E eu peço que nesse instante, se puderem fechar os seus olhos, verdade. Nós vamos fechar os nossos olhos neste momento, agradecendo esta oportunidade benfeitora, porque nós somos instrumentos de Deus. E assim nós vamos pedir a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos fortaleça sempre nesta caminhada, nesta jornada. E de que essa luz que existe aqui dentro de nós brilhe, irradie a todos os corações em que neste momento estão tão necessitados. Que a nossa luz possa brilhar sempre. E que não nos deixemos ninguém apagar esta luz, este farol que está aqui dentro de nós. Se cada um fizer a tua parte, no bem, na bondade, o mundo vai ser melhor. Confiemos na misericórdia divina. Confiemos em nosso potencial, em nossa bondade. Coloquemos mais fé em nossos corações. Que possamos sermos fortalecidos, Senhor, pela tua bondade, pela tua esperança, pelo teu amor, pelo teu equilíbrio, pela tua ascensão divina, Senhor. Que estejais sempre conosco, hoje e sempre. Muita paz a todos vocês. Uma boa noite. Amei estar com vocês. Isso faz muito bem para mim, principalmente. Porque, como eu disse, às vezes nós nos sentimos um pouco meio para lá, meio para cá, né? Mas a gente se reequilibra. Logo no momento a gente tem que se reequilibrar. Não deixar a peteca cair, não é verdade? E isso nós temos aqui, ó. Nossos irmãos espirituais que estão conosco. É só nós clamarmos, rogarmos para ele, para o nosso mentor, nosso anjo da guarda, que ele está aqui comigo. É ele que me instrui, é ele que me orienta, é ele que me faz angariar, que me faz andar nesta caminhada. Ai, se eu deslizo. Ai, se você desliza. Ele estará lá para te levantar. Mas para isso, você tem que estar conectada. E a conexão com a divindade é 24 horas. Não é o Wi-Fi que nós perdemos o Wi-Fi, a conexão não. A conexão com Deus não se perde, jamais. Jamais se perde. A conexão com Deus, os nossos amigos benfeitores, é sempre. É a cada momento. Essa é a única conexão que não se perde. É com a divindade.
Jesus esteja conosco hoje sempre, nos fortalecendo. Beijo a todos, muito obrigada, gratidão. E não nos esqueçamos, nós estamos aqui para aprender. Nós somos alunos e não professores. Tá? Nós estamos aqui para aprender e divulgar a boa nova, divulgar o Evangelho de Cristo. Sempre. Sempre que pudermos, divulgação da doutrina espírita. Porque é ela que nos consola. Ela que nos fortalece. Ela que nos angaria para o lado do bem. Ela que nos deixa como nós estamos agora, reequilibrados, equilibrados, fortalecidos. Ok? Boa noite a todos. Às 21 horas nós vamos, pessoal do grupo La Paz em Nossos Corações, nós vamos continuar os nossos estudos do Livro dos Médiuns com o nosso irmão André Sobreiro. Então, às 21 horas nós vamos estar juntos novamente. E na minha página estou sempre colocando aí, postando os vídeos, palestras, porque nessa quarentena nós não podemos parar, não é verdade? Nós temos que estudar Kardec sempre, mesmo estando distantes dos nossos centros espíritas, mas nós possamos trabalhar fora do centro espírita. E esse é o trabalho. Este é o trabalho que nós possamos fazer, é a divulgação da sua doutrina. E é nós estudarmos sempre, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Rodrigues, nossa, prazer em tê-lo aqui na minha página. Belas palavras que você me dá de incentivo. É um grande incentivo que eu tenho. Muito obrigada mesmo. Que Jesus sempre ilumine o seu caminho e de todos nós. Uma boa noite.